Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante, muito atual, ligado à ansiedade. Como vencer a ansiedade causada por bullying? Então, é um tema bastante atual. Muitas pessoas hoje falam sobre o bullying, mas nem todas sabem da grande repercussão desse problema, de quão abrangente, quão extensivo, quão profundo é o bullying. Bem, o que é bullying, Valdir Camilo? É uma palavra que vem do inglês e é toda a prática de violência psicológica e ou física que seja constante e sistemática e que seja também de maneira intencional. A pessoa faz realmente propositalmente e é feita por uma pessoa ou por um grupo de pessoas contra determinada pessoa. Então, isso é bullying. Mas muitas pessoas relacionam o bullying apenas com o ambiente escolar. E, na verdade, o bullying é muito mais extensivo, muito mais amplo. Ele ocorre em qualquer espaço onde haja um contato entre pessoas. Pode ser na família, no trabalho, no clube e em diversas outras atividades. Inclusive, aqui no Brasil, foi aprovada em 2015 uma lei, a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ou seja, ao bullying. Curiosamente, na região norte e nordeste do país, é utilizado o verbo bulir, é muito utilizado esse verbo. E bulir tem um sentido similar à palavra inglesa bullying, que significa bulir. Bulir significa implicar com alguém, caçoar, mexer com uma pessoa. Então, isso acontece e tem acontecido em diversos ambientes. Curiosamente, a Bíblia já falava disso há muito tempo, há milênios. Ela fala dessa prática, embora não utilizasse, evidentemente, essa palavra. Mas eu vou me reportar aqui a história que ocorre em 1 Samuel, capítulo 1. Lá fala sobre uma personagem chamada Ana. Ela era esposa de um homem chamado Eucana. Acontece que Eucana também tinha outra esposa. Ele era bígamo. Ele tinha uma esposa chamada Penina. Ambas eram esposas de Eucana. Acontece que Ana era estéril e Penina tinha mais filhos. Ele tinha diversos filhos. Bom, o que acontecia naquele tempo é que ter filhos, né, sempre era uma bênção, assim como hoje também, mas a sociedade mudou um pouco esse conceito. Mas naquele tempo, ter bastante filhos era uma evidência de bênção de Deus. Bem, Ana era mais amada, Penina menos amada, mas tinha filhos. Então havia uma rivalidade. Penina tinha uma rivalidade com Ana. E Ana sofria com isso. Ela sofria o chamado bullying, né? Ela realmente passava por humilhação, por um ataque psicológico por parte de Penina. Como é que ela lidou com essa situação, com esse bullying constante? Primeiramente, vamos ver a intensidade desse bullying. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, eu vou ler aqui a partir do versículo 6, que diz: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, quer dizer, a Ana, sua rival, no caso Penina, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Olha só, como era uma coisa intencional e repetitiva, era algo constante. Continua o texto. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então veja que a situação era bem desagradável. Inclusive quando elas iam lá no templo, né, para adorar a Deus, lá no tabernáculo, que seria um local de felicidade, não era para Ana. Bem, o marido de ambas, né, Eucana, ele tentava consolar Ana. Olha o que ele falava para Ana no versículo 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Só que isso realmente não era um consolo para essa mulher. O que ela fez então para resolver, né, para tentar mitigar, suavizar
essa ansiedade causada pelo bullying praticado pela sua rival. Ela buscou a Deus. O versículo 10 fala que com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então veja que ela fez um voto. Ela buscava um milagre. Não era uma época de milagres. Ela sabia disso. Havia outras mulheres estéreis na época dela. Mas ela entendia que Deus já havia feito esse tipo de milagre no passado. Milagres com antepassadas dela. Por exemplo, Rebeca, que também havia sido estéril. Leia ou Lia também havia sido estéril. Raquel havia sido estéril. E essas mulheres foram curadas milagrosamente. Ana entendia que, embora não fosse uma época de milagres, Deus realiza milagres em qualquer época que ele quiser. O fator-chave é o propósito. Se Deus tiver um propósito, ele realiza milagres. E ela tentou causar um propósito ali. Ela propôs algo para Deus. Se o Senhor me der um filho, eu vou fazer com que esse filho sirva ao Senhor aqui no tabernáculo toda a vida dele. Olha só. Bem, é interessante que após essa oração, ela se sentiu muito melhor. Vamos ver até o que nos diz aqui o versículo 18. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Será que ela tinha certeza de que ela receberia o milagre? A Bíblia não fala. Mas o que nós sabemos é que ela ficou bem. Talvez porque ela lançou a ansiedade para Deus. Deixou nas mãos de Deus. E mesmo que ela não tivesse certeza de que haveria um milagre, ela sabia que Deus a ajudaria de alguma forma. E isso a deixou muito melhor. Qual foi o resultado de tudo isso? Versículo 19 em diante fala. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Olha só. Então, no caso dela, houve um milagre. Ela recebeu o milagre, ela fez uma proposta para Deus, Deus aceitou essa proposta, e ele teve isso como propósito e realizou o milagre. Isso foi registrado na Bíblia. E eu até fiz uma live já sobre esse tema, né? Um vídeo gravado sobre esse tema de ansiedade, em que não houve um milagre. Foi no caso de Davi, que estava com um filho recém-nascido, doente, e nesse caso ele também orou a Deus, buscou um milagre, mas não foi da vontade de Deus realizar um milagre. Deus faz o que ele quer, e nós precisamos é confiar nele, buscá-lo, esse é o ponto. A nossa parte é buscá-lo, buscar inclusive o milagre, porque muitas vezes só um milagre para resolver uma situação, mas entender que se não ocorrer esse milagre, mesmo assim, Deus é justo, é amoroso, e ele fez o que é certo. Bem, eu quero ajudar você mais, além de você analisar passagens bíblicas comigo. Eu quero te ajudar na questão da ansiedade. Então, na próxima segunda-feira, dia 13 de março, às 20h30, eu vou dar uma aula exclusiva sobre o tema 3 maneiras eficazes de se livrar de vez da ansiedade. Para você não perder essa aula, você precisará estar comigo no evento, porque a aula será ao vivo e a gravação não será disponibilizada depois ao público. E será importante que você entre no grupo VIP de WhatsApp para as pessoas que irão estar nesse evento, porque lá é que será dado o link, um pouco antes do evento, tá? Então, eu vou deixar aqui debaixo deste vídeo o link para você poder entrar no grupo VIP e, com isso, também estar comigo nesse evento e se beneficiar desse conteúdo baseado em neurociência para ajudar você a vencer a ansiedade. Convido também pessoas para estarem presentes. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.